Leitura do dia. 20/365. Êxodo 8, 9 e 10. Moisés predisse que cada casa no Egito seria infestada por rãs. A população pobre do Egito vivia em pequenas casas feitas de tijolos de barro, tendo 1 ou 2 cômodos, com telhados de folhas de palmeiras. Porém, os ricos possuíam casas de 2 ou 3 andares, cercadas por jardins e altos muros. Os servos moravam e trabalhavam no primeiro andar enquanto a família ocupava os andares superiores. Desse modo, se as rãs entraram nos aposentos reais, logo se infiltraram até mesmo nos andares superiores. Nenhum lugar do Egito ficou imune. Após repetidos avisos, Faraó ainda se recusava a obedecer a Deus. Ele endurecia o coração a cada intervalo entre as pragas. Sua obstinada desobediência trouxe sofrimento para si mesmo e para todo o país. Enquanto a persistência é uma qualidade, a obstinação é egoísmo e sempre considerada por Deus uma desobediência. Algumas pessoas pensam: se ao menos eu visse um milagre, poderia acreditar em Deus. Faraó obteve esta oportunidade quando os piolhos infestaram o Egito. Até mesmo os mágicos concordaram que aquele era o dedo de Deus. Mas Faraó recusou-se a crer. Quando deixar a teimosia de lado, você poderá surpreender-se com tantas evidências da obra de Deus em sua vida. Faraó queria compromisso. Ele permitiria que os hebreus oferecessem sacrifícios. Mas isto teria de ser nas redondezas. A ordem de Deus, entretanto, era clara. Os hebreus deveriam deixar o Egito. Os crentes são muitas vezes persuadidos a obedecer às ordens de Deus apenas parcialmente. Mas o compromisso e a obediência para com Deus não podem ser negociados. Em se tratando de obediência a Deus, o meio-termo não satisfaz. Os israelitas estariam sacrificando animais que, para os egípcios, eram sagrados, o que seria uma ofensa. Moisés estava preocupado com uma reação violenta ao sacrificar os animais tão próximos dos egípcios. Êxodo 9. Esta era a 5ª vez que Deus enviava Moisés a Faraó com a ordem: deixa ir o meu povo. Talvez Moisés estivesse cansado ou desencorajado, mas continuou a obedecer. Existe algum conflito difícil que você precisa enfrentar repetidas vezes? Não desista quando tiver certeza de que esta é a coisa certa a fazer. Moisés descobriu que a persistência é recompensada. Faraó teve muitas oportunidades para dar atenção aos avisos de Moisés. Mas finalmente Deus parecia dizer: está certo, Faraó, será do seu jeito. E o coração de Faraó tornou-se permanentemente endurecido. Deus endureceu o coração de Faraó intencionalmente, anulando o seu livre-arbítrio. Não? Ele apenas confirmou que Faraó livremente escolheu resistir a Deus. Semelhantemente, após toda uma vida de resistência a Deus, você pode achar impossível voltar-se para Ele. Não espere o momento certo para buscar a face de Deus. Aproveite agora enquanto há chance. Ao ignorar a voz de Deus continuamente, você um dia não conseguirá mais ouvi-la. Se todo o gado dos egípcios foi morto durante a praga anterior, como os escravos de Faraó guardaram seu gado? A resposta mais provável é que a praga matou todos os animais no campo, não os que estavam em abrigos. Após ter prometido que deixaria os hebreus partirem, Faraó imediatamente voltou atrás, ocasionando ainda mais problemas para a terra. Tal atitude revelava que seu arrependimento não era real. Ao fingir uma mudança, a pessoa causa prejuízos a si própria e a outros. Êxodo 10. Deus disse a Moisés que as experiências miraculosas com Faraó deveriam ser relatadas aos seus descendentes. E que histórias havia para contar. Ao viver um dos maiores dramas da narrativa bíblica, Moisés testemunhou acontecimentos que poucas pessoas alguma vez veriam. Foi importante contar aos filhos o que Deus fez no passado e ajudá-los a ver o que tem feito agora. Em que áreas de sua vida Deus interveio? O que Ele está realizando neste momento? Suas histórias servirão como base para a fé de seus filhos. À medida que cada peste sombria descia sobre a terra,
O povo egípcio percebe a inabilidade de seus deuses para impedi-las. Apis, o deus do rio Nilo, não conseguiu impedir que as águas se tornassem sangue. Hathor, a astuciosa vaca deusa, de nada serviu quando o gado egípcio morreu. Amon-Ra, o deus sol e chefe dos deuses egípcios, não pôde impedir que a escuridão cobrisse a terra por 3 dias. Os deuses egípcios eram 1. Impessoais, centrando-se em imagens como o sol ou o rio. 2. Numerosos e 3. Não exclusivos. Em contraste, o Deus dos Hebreus era 1. Um ser pessoal vivo. 2. O único Deus verdadeiro e 3. O único Deus que devia ser adorado. Deus estava provando tanto para os hebreus quanto para os egípcios que somente Ele é o Deus vivo e todo-poderoso. Por que Faraó tanto relutou em deixar o povo ir? Os hebreus eram a mão de obra gratuita do Egito, os construtores de suas grandes cidades. Como líder egípcio, Faraó não permitiria tão facilmente a saída desta grande equipe.